E se eu precisar de colocar uma condição em um determinado fase da programação, será que isso é possível? Seja bem-vindo ao canal do Escotar. É isso que a gente vai conversar hoje aqui. Bom, quando eu falo de condição, talvez vocês fiquem surpresos. Nossa, mas o que que seria uma condição? Gente, uma condição nada mais é do que a condição do dia a dia. Por exemplo, se o meu lápis tiver sem ponta, eu vou apontar ele. Então perceba que eu usei algumas palavras-chave. Por exemplo, se meu lápis estiver sem ponta, eu irei apontá-lo. Ou seja, o que que eu estou querendo fazer isso? Eu estou querendo ver se algo vai ocorrer ou não, se ocorreu ou não, e a partir desta ação eu vou tomar uma decisão. Então, a gente começa a conversar hoje sobre justamente essas relações de condicionais, tanto a parte relacional quanto a parte de if, else e tudo mais. Ah, Lucas, para um pouquinho. O que que é if, else? O que que eu estou fazendo aqui? Vamos lá, gente, de lembrar. Essa é a aula número 3 sobre introdução à linguagem C. O objetivo desse nosso vídeo e dessa nossa playlist também é que nós possamos discutir as questões relacionadas com a linguagem C, beleza? Bom, vamos lembrar então aqui no nosso último vídeo. Quando eu quero e eu preciso construir um programa, eu tenho que primeiro pensar na parte lógica, aquela parte que eu preciso ir definindo o que que vai ser feito, o que que não vai ser feito, ok? Para isso, eu preciso ou não gravar algumas determinados variáveis, valores. Essas variáveis, valores, elas são inseridos dentro aqui de uma porção de memória que eu chamo aí através de um tipo. Então, para ficar mais claro, quando eu quero criar uma posição de memória e guardar lá um caracterzinho, olha só, já falei a palavra, eu quero gravar um caracterzinho. Eu vou usar um tipo de dado chamado char. Caso contrário, eu vou usar para gravar, por exemplo, um valor inteiro, como uma nota fixa de 0 a 10. Por que fixa, gente? Que não tem casa decimal. Tá certo? Então eu vou usar, olha, uma nota inteira. Eu quero gravar valores em reais. Então, valores em reais eu vou usar do tipo float. E por aí vai. Tá certo? Então, para a gente fazer essa recordação e seguir aqui no nosso exemplo. Depois disso, eu apresentei para vocês algumas relações muito interessantes, que são imprimir algo em tela. Então, isso eu vou usar uma biblioteca standard, inputs, outputs, que ela é justamente a biblioteca de entrada e saída. Para usar ela, eu vou colocar um jogo da velha include, hashtag include, quer dizer que eu quero que isso seja incluído no meu código fonte, e aí eu passo a ter permissão para usar o printf. Lucas, eu posso inventar uma nova forma de entrada e saída? Pode. Só que aí você vai ter mais trabalho, certo? Então, a sintaxe do printf sempre é a palavrinha reservada printf, abre parêntese, o texto que eu quero colocar eh, entre aspas duplas, fechando com um fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse é o modelo mais padrão de impressão que eu tenho do printf. Se eu quiser um modelo um pouquinho diferente, ou seja, eu quiser, no momento da minha impressão, colocar um valor de variável que o usuário já digitou, eu tenho que reservar um espaçozinho ali nessa minha sintaxe, tá certo? Para que aquele valor apareça em tela. Então, nesse caso aqui, vai aparecer, vou dar uma pula-linha, você me disse que está por cento C OP1. Então, o que eu digitar em OP1, se eu digitar 1 em OP1, vai aparecer 1 em OP1 aqui. Vamos executar para vocês poderem ver. Vamos lá, isso. Olá, tudo bem? Vou digitar o número 9, certo? Tá curtindo? Que nota daria para o canal? Vou dar 10 para o meu canal. Poxa, dá uma paradinha aí, vai lá, se inscreve no canal, tá bom? Já escreveu? Posso continuar? Então tá bom. Você digitou a nota 10, obrigado pelo seu feedback. Você me disse que está a 9, ok? Só para a gente poder ter uma noção aí que esse 9 aqui, ele veio aqui de cima, quer dizer que eu peguei um valor e eu estou reutilizando esse valor.
E como é que eu utilizo? No meu printf, aqui eu estou reservando um espaçozinho na formatação para que ele espere que aquele momento vá aparecer um caractere ali, certo? E algo também muito importante de ser lembrado, vamos voltar aqui, é o nosso amigo scanf. O scanf ele serve para quê? Capturar um dado na tela. Qual que é a sintaxe? Scanf abre parêntese, abre aspas duplas, o tipo do dado que vai ser formatado, se vai ser 1% C de caractere, 1% D de inteiro, 1% F de um número com casas decimais, fecha aspas duplas, fecha com vírgula, esse é o primeiro bloquinho, ou seja, quer dizer que os meus parâmetros, né, que é o nome que se dá ao que vem aqui dentro, tem dois valores. O primeiro parâmetro que é qual tipo de dado que eu vou ler, e depois o nome da variável que vai armazenar o dado. E aí, Lucas, para que eu uso esse e comercial? Vamos ver se você lembra. Esse e-comercial serve para poder eu saber qual que é exatamente o endereço de memória que aquele dado vai ser escrito lá dentro. Mais para frente, a gente vai dando continuidade aqui nos vídeos e vamos colocando aí mais detalhes sobre esse uso do e-comercial, por aí vai. Então, chegamos num problema, né? Se eu quero saber se a pessoa gostou do meu canal e dá uma nota, e eu não uso essa nota para nada, para eu poder comparar, para eu poder fazer uma interação com você, que aí está visitando, está aqui acompanhando o nosso canal, o que que você vai ver? Ah, eu que deu uma nota e para que serve essa nota? Então, começa a relação que eu preciso pensar no momento da criação desse vídeo. Vamos voltar aqui, só para a gente conversar uma questão importante aqui. Não tem quando você vai tomar aquele sorvete e você fala: "Nossa, esse sorvete aqui é igual o que eu comia quando eu era pequeno". O que que você está fazendo aí? Você está fazendo uma relação, ou seja, aqui esse sorvete de hoje é igual ao sorvete que você comeu há anos atrás. Mas também tem algumas questões, né, por exemplo, poxa, eu paguei mais caro na pizza hoje do que no ano passado nessa mesma loja. Ou seja, você teve um dado que você pegou anteriormente e você conseguiu comparar com o dado atual. Então você fez uma relação de maior-menor. Ou também pode ser uma relação de diferença, do tipo, voltando à ideia do sorvete, que sorvete é muito diferente do que eu comi quando eu era pequeno, tá certo? Então, as relações que a gente faz na vida do dia a dia, elas também são levadas para a programação. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, tá certo? Basicamente, quando eu estou falando de relação, eu estou pensando no seguinte: mantém a mesma estrutura, está gostando do canal, a pessoa deu uma nota. E aí, para eu fazer uma relação, eu começo a pensar, bom, se a nota que a pessoa deu foi igual a zero, aqui é importante dar uma pausa e lembrar. Quando eu quero atribuir um valor, a atribuição, eu vou usar um sinal de igual. Quando eu quero comparar, eu vou usar dois sinais de igual. O que é atribuição? Por exemplo, eu quero que a minha nota ela inicie de zero. Então, eu falei que nota 1 recebe o valor zero. Eu estou atribuindo um valor aqui para a nota e ela tem o valor inicial zero. Tá certo? Então, só lembrando, essa questão de atribuição de valores vai depender muito do quê? Da sua lógica do algoritmo que você criou. Certo? Então, vamos ver aqui. Qual que é a condição que eu quero atingir? Eu quero atingir as notas aqui no vídeo. Se for igual a zero, foi muito ruim. Se a nota for maior do que 7, quer dizer que, opa, aí é 8, 9 ou 10, se eu fizer assim a minha dados de mensuração, beleza. Agora, se a nota for menor ou igual a 7, quer dizer que há algo que eu preciso melhorar. Então, eu pensei nessas estruturas. Então, se a nota for igual a zero,
imprima na tela. Nossa, foi tão ruim, porque pode nos dizer o que ocorreu? Claro que eu não fiz nenhuma interação ainda, mas só para poder apresentar para vocês. Agora, caso contrário, a nota não foi zero, mas ela foi maior do que 7, então eu vou falar obrigado pelo seu feedback. Agora, caso a nota não seja zero, ela não seja maior que 7, ela seja menor ou igual a 7, eu vou colocar então aqui, você digitou a nota, tá? Obrigado pelo seu feedback, perdão, no que precisa melhorar, ok? Então, nessa minha solução aqui, o que que eu pensei? Eu pensei que quando a nota for zero, quando a nota for maior do que 7, quando a nota for menor ou igual a 7. Mas, o que que acontece aqui? Na linha 12, eu estou falando que a nota já é zero. Então, eu vou ter que comentar isso daqui, ok? Opa, vou comentar isso daqui. Comentário, gente, significa que o compilador ele vai ler, achou um comentário? É só um comentário, não vai fazer nada. Por exemplo, gente, se eu colocar a nota aqui, ó, nota tudo bem, sim, coloca a nota -1. O que que vai responder aqui? Vai ser igual, vai ser essa ação ou essa ação? O que que vocês acham? Bom, respondeu certo quem achou que vai ser menor ou igual a 7, tá certo? Por quê? Porque -1 é menor ou igual a 7. Então, perceba que a minha ação condicional é -1 é igual a zero? Não, diferente. -1 é maior do que 7? Não, ele é menor. -1 é menor ou igual a 7? É. Então, o que que ele vai fazer agora? Ele vai pegar e vai usar essa resposta para ele poder tratar. Então, gente, quando eu estou trabalhando com questões relacionadas a. Deixa eu fechar isso aqui. Questões relacionadas a estruturas de condição, estruturas condicionais, a primeira estrutura que a gente vai ver, eu vou até abrir aqui uma nova ação aqui, exemplo 6, fazer junto com vocês aqui, ponto C, beleza? Vamos aqui copiar esse iniciozinho aqui. A minha estrutura tem que ser o seguinte, vamos lá, inteiro, em número, então vou montar lá na nota 1, ok? E printf, interação com a tela, digite a nota, ok? Scanf, entrada, qual atividade que eu estou lendo? Inteiro, então é porcento %d, vírgula, qual é a posição de memória que eu colocar? Nota. Perceba que são exemplos diferentes, mas com o mesmo variável, isso não é problema, certo? Agora eu vou colocar uma condicional, ó. Se nota 1 for maior, bom, lembra quando você estudava, quando você estuda, a nota média tem que ser o quê? No mínimo 6. Então, se a nota for maior que 6, então vamos colocar um printf aqui. Parabéns. Parabéns, aprovado. Agora, qualquer nota diferente de 6, ou seja, se ela for, qualquer nota que for menor que 6, né? Na verdade, menor ou igual a 6, ele não vai entrar nessa condição, vai entrar na segunda, precisa melhorar. Então, olha só que interessante. Quando eu compilar aqui a minha nota, é claro que faltou aqui só um minutinho aqui. Dica, gente, está usando Code Blocks, ele te ajuda a sinalizar onde que abriu e fechou. Então, olha só, o if abriu e fechou aqui, o else abriu e fechou aqui. Quem que faltou fechar? A minha main. Então, fechou aqui lá em cima, a main está fechada. Agora ele funciona certinho. Então, se for maior do que 6, vai apresentar na tela, parabéns, aprovado. Agora, se a estrutura for a nota for menor do que 6, tipos menor que 6, inclusive o 6, tá? Vai apertar 6, precisa melhorar, tá certo? Então, o que que eu entendo, o que que você precisa entender aqui para a gente poder finalizar esse nosso vídeo de hoje? Uma relação condicional, ela também ela precisa estar também relacionada com uma ação condicional do minha estrutura de programação. No caso, quando eu coloco um if, quer dizer se. Então, a sintaxe é se
abre parênteses, nome da variável, o nome das variáveis que eu quero tratar, e aí o meu, né, item relacional, no caso aqui maior. Perceba que maior que 6 não inclui 6, tá? E caso contrário, precisa melhorar, ou seja, tudo que não for maior do que 6 vai aparecer essa questão aqui na tela, beleza? E nesse exemplo aqui, eu coloquei um if aninhado em outro if. Quer dizer que se isso aqui não for verdadeiro, ele vai testar, ó, caso isso não for verdadeiro. Mas e se isso for verdadeiro? Ele vai executar isso aqui. Mas e se isso for verdadeiro? Então, é como que eu falar o seguinte, ó, essa primeira cláusula verdadeira, ela não é verdadeira? Passa para a segunda cláusula. A segunda cláusula também não é verdadeira? Passa para a terceira cláusula que é verdadeira. Mas e se nenhuma das cláusulas forem verdadeiras? Nesse caso, eu não tratei aqui, tá certo? Mas como eu coloquei uma ação muito forte, ou seja, ou ela é maior do que 7, gente, maior que 7 pode ser qualquer valor maior do que 7. E menor ou igual a 7 pode ser 7 ou qualquer valor menor que 7. Menos um, como a gente viu, também é um valor menor ou igual a 7. Ou seja, a gente acaba entrando aí num problema muito maior do que simplesmente inserir aí uma informação de valor. Ok? Então, o objetivo desse vídeo de hoje foi a gente entender que no momento que eu estou fazendo uma programação, eu preciso entender que relações vão existir. E eu faço essas relações usando condicionais, if, else, e os operadores relacionais, igual, igual, quando eu quero comparar, maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, e quando eu quero colocar diferente, exclamação igual. No próximo vídeo, vou colocar um pouquinho mais detalhado essa questão, mas eu queria que você fizesse um teste aí. Pega aquilo que você mais gosta. Ah, eu gosto de escutar música. Começa a pensar em como seria para colocar vários valores. Por exemplo, eu quero colocar a nota 0, 1, 2, e veja como que o seu programa vai se comportando com isso. Queria agradecer mais uma vez por você estar até aqui comigo. Não se esqueça, é muito importante que você vá lá, curta o canal, que você se inscreva, curta esse vídeo e principalmente ajude a divulgar esse canal. O objetivo do canal é te entregar aquilo que eu trabalho na academia. Como eu disse, são mais de 6.500 horas de aula só de programação. E mais do que isso, é uma relação que a gente vai criando e vai confrontando aquilo que a gente estudou, aquilo que eu precisei lá atrás resgatar e agora eu estou entregando para vocês. Tá certo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima semana. Lembre-se, hein? Toda quinta-feira, 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Tchau, tchau.